Olá, eu sou o Virgílio Garcia, sou supervisor de projetos no SEMAIS, sou psicólogo de formação com pós-graduação em Gestão Social e Políticas Públicas e Gestão de Projetos. E hoje eu venho aqui trazer um pouco sobre a temática da elaboração de projetos, que faz parte de uma série de vídeos que o SEMAIS está desenvolvendo para dar apoio e suporte às organizações da sociedade civil. E esse momento a gente vai estar trazendo essa temática da elaboração de projetos, uma forma de contribuir com as organizações para que elas consigam desenvolver e elaborar projetos mais robustos e consigam participar de editais e conseguir recursos para a sua sustentabilidade. É importante frisar aqui que projetos robustos, projetos sociais bem escritos, eficientes, eles podem gerar um impacto positivo, e ele pode garantir também a sustentabilidade da organização. Então, essa temática ela é importante para que isso ocorra, para que as organizações consigam desenvolver seus projetos de forma mais eficiente. Antes de iniciar na temática da elaboração, especificamente, é importante frisar alguns pontos que as organizações elas precisam preparar para estarem aptas a se organizarem e poderem participar de editais de chamamentos públicos. Uma situação, por exemplo, fazendo um recorte com conselhos de direito da criança e do adolescente, organizações que pretendem desenvolver projetos com a temática voltada para a criança e adolescente, é que essas organizações elas estejam inscritas nos conselhos, nesses devidos conselhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala no seu artigo 30, no seu artigo 90, que todas as organizações que atendem crianças e adolescentes devem estar inscritas nesses respectivos conselhos. E para que as organizações participem de editais, é fundamental que essas organizações tenham seus registros e seus programas inscritos nos conselhos. É condição primária dentro desses editais que essas organizações estejam inscritas nos conselhos. Isso vale também para o Conselho da Pessoa Idosa e de outros conselhos. Então, o primeiro passo para uma organização que quer apresentar projetos, elaborar projetos, participar de editais, é que ela verifique todos os critérios de participação daquele edital. E dentro da perspectiva de conselhos de direito, é fundamental que haja esse registro. Então, já fica uma primeira dica, que é a verificação, a comprovação de que a sua organização está registrada, devidamente registrada e com registros atualizados dentro desses devidos conselhos, para que vocês possam participar desses editais. Isso dentro de um recorte de editais promovidos por conselhos de direito. Uma outra questão que é importante frisar é o tempo de existência dessa organização. Nós vamos ter um vídeo específico sobre o marco regulatório, mas eu trago aqui uma informação que está prevista lá no artigo 33, que para celebrar parcerias com órgãos governamentais, essas organizações elas precisam de ter no mínimo 1, 2 ou 3 anos de existência. 1 ano para órgãos municipais, 2 anos para órgãos estaduais, 3 anos para órgãos federais. Então, para além dos registros nos conselhos, é importante também que se verifique o prazo de existência da sua organização, para que você consiga fazer uma parceria com o município, estado ou governo federal, é importante estar atento também a essa informação. O seu registro está ok, o seu CNPJ ele tem quanto tempo de existência, a sua documentação está ok, Isso também a gente vai falar mais para frente, mas é importante já trazer essa informação. Isso são cuidados que a organização tem que ter para buscar um tipo de parcerização, um tipo de celebrar qualquer tipo de convênio com esses órgãos. Entrando um pouco mais na temática, existem etapas de avaliação dentro de um edital que precisam ser consideradas também. Uma primeira etapa, completando as informações que a gente trouxe até aqui, é a de habilitação de documentos e de registros. Todo edital ele traz ali uma série de documentos que precisam ser apresentados além do projeto escrito em si. Para elaboração de um projeto, para participação de edital,
a gente recomenda muito que seja lido e estudado cada edital que você está participando, né? O edital ele vai trazer ali detalhadamente todos os passos para a apresentação do projeto, ele vai trazer os instrumentais que devem ser utilizados, ele vai trazer também a documentação que precisa ser apresentada. Existe habilitação técnica e existe habilitação jurídica. Eu já vi organizações que tiveram ótimos projetos escritos, mas que foram reprovados por não ter habilitação jurídica, por não ter observado que uma documentação que deveria estar ali atualizada, que deveria estar em dia, ela já estava com uma certidão vencida, por exemplo. Então, é importante, na hora de se inscrever, se candidatar a um projeto, a entregar um projeto dentro de um edital, de que a documentação, toda a documentação exigida, ela esteja em dia, né? O que a gente chama de habilitação jurídica. E para que não ocorra nenhum problema, nenhuma falha nesse sentido, é importante que faça-se a leitura desses editais, né? Dentro do edital, toda a informação vai estar ali contida. Muita organização ela vai no impulso de escrever o projeto, de elaborar o seu projeto, mas ela não atenta aos detalhes como, por exemplo, prazo de entrega, a forma como esse projeto vai ser entregue, ele é dentro de um formulário, ele é pessoalmente, são envelopes separados, é um único envelope. Esses detalhes eliminam candidatos dentro de um edital, né? Por mais que a proposta seja bem elaborada, por mais que o projeto seja bem feito, se não cumpre os requisitos previstos no edital, essa organização ela pode deixar de concorrer por erros que poderiam ser evitados a partir de uma leitura minuciosa do edital. Então, a gente recomenda muito que isso seja o primeiro passo para a organização que quer elaborar projetos, que também faça essa leitura. A partir da entrega do projeto, tem uma segunda etapa, que é a seleção, né? A seleção desses projetos, e a gente está falando aqui no exemplo de um edital de universalidade, e aqui diferenciando, existem, né, no recorte de chamamento público, existem dois tipos de editais. Existe o edital de universalidade e existe o edital de chancela, né? Isso, por exemplo, no chamamento público de conselhos de direito. O edital de universalidade é aquele edital que o conselho ele utiliza recursos do próprio fundo para financiar os projetos. Ele tem valor delimitado, e esse valor está previsto dentro do edital. Existem critérios ali, às vezes o conselho ele pode diferenciar o valor dependendo do tipo de linha de atuação, ele pode dividir esse valor em vários caminhos, ou ele pode fazer esse valor fixo. Isso depende do edital, isso depende do conselho. E existe uma outra forma que é o edital de chancela, o edital de captação. E esse edital, a organização ela vai concorrer com ela mesma, a partir do momento que ela apresenta um projeto que tem todos os requisitos ali previstos no edital sendo cumpridos, ela vai ter o seu projeto aprovado, ela vai receber uma carta de captação, e a partir dessa carta de captação, ela busca com seus parceiros, com seus financiadores, os recursos previstos para a execução daquele projeto, né? Então, existem esses dois caminhos, o de universalidade, que o recurso já está disponível, e no de universalidade, a organização ela concorre com outras organizações, e existe o de chancela, que a organização, ela apresentando o projeto, ela estando dentro dos requisitos do edital, ela consegue uma carta, o projeto é aprovado, e ela vai buscar os seus recursos. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. No caso de apresentação dos projetos de universalidade, existe uma classificação, porque existe uma concorrência entre as organizações, e esse edital ele prevê notas para os projetos, critérios de avaliação. Esses critérios podem estar explícitos ou não dentro do edital, mas, de qualquer forma, as comissões de seleção que vão avaliar os projetos vão classificar esses projetos, e vai ter uma classificação final com as melhores notas sendo aprovadas e os demais não sendo aprovados. Então, existe uma concorrência, né, e esse projeto também vai ser classificado a partir de uma nota com os critérios estabelecidos por essas comissões, né? Isso diferencia um edital de universalidade de um edital de chancela. E aí, entrando um pouco mais dentro do projeto, né, da teoria do projeto, para a gente falar da elaboração de projetos, eu trago aqui uma definição, que eu vou até fazer uma cola aqui, do que seria um projeto
a partir de um guia que a gente chama, que é um guia chamado Project The Pro. É um guia gratuito, disponível em qualquer, acessível facilmente nos sites, e é um guia voltado para a gestão das organizações da sociedade civil. É um guia que eu recomendo, que a gente do SEMAS, inclusive, fez uma formação específica sobre esse guia, a gente tem certificação internacional sobre esse guia, e esse guia ele é importante para a gestão das organizações. Então, a gente recomenda, né, o acesso a esse guia. Ele está disponível na internet, ele é gratuito. Ele traz um conceito interessante de projeto, que é o seguinte: o projeto é um esforço temporário e planejado, realizado para alcançar objetivos específicos de desenvolvimento, por meio de entrega de produtos, serviços ou resultados únicos, dentro de um contexto social e comunitário, né? Aqui, né, fica claro que o Project The Pro ele é um guia voltado para organizações da sociedade civil, né? Ele fala aqui de contexto social e comunitário. E aí esse conceito ele traz alguns itens interessantes para se começar a se pensar num projeto. Ele é temporário, né? Um projeto ele tem início e fim. Né? O que define um projeto é ele ter um tempo de iniciar e um tempo de terminar. Se ele não tem um tempo determinado, ele é uma outra ação, ele é um programa. Não é o caso. Aqui a gente está falando de elaboração de projetos que têm prazo determinado. Ele é planejado, né? Dentro da escrita da elaboração do projeto, da apresentação do projeto, existem metas claras a serem alcançadas. Então, por isso que tem esse contexto de planejamento. Ele considera também o ambiente em que esse projeto vai ser executado, ambiente cultural, social, econômico. Ele é participativo, porque ele envolve a participação de beneficiários, ele envolve a participação de colaboradores, isso costuma estar previsto nos projetos, e aí isso também é o que define ele. E ele gera impacto, né? Todo projeto ele busca transformar aquela realidade, modificar uma realidade, transformar uma comunidade, um beneficiário. Então, ele traz também esse aspecto de gerar impacto. Então, essas características definem o projeto, e aí isso fica mais claro, entender o que é um projeto na hora da gente começar a escrever e a pensar na elaboração dele. Por isso que a gente trouxe esse primeiro conceito, para conseguir identificar e definir o que de fato é um projeto. E aí, ok, né? Eu estou ali lá no meu município, o Conselho de Direitos, seja da criança e do adolescente, seja da pessoa idosa, da assistência, qualquer conselho, né? A qualquer um desses conselhos apresentou, divulgou um edital, lançou um edital de chamamento público, e aí sua organização quer apresentar uma proposta. Tá? Aí você, né, a sua organização ela vai pegar o edital, ela vai fazer a leitura do edital, vai fazer um estudo do edital, vai verificar os instrumentais que precisam ser preenchidos, os prazos que precisam ser obedecidos, e vai começar a pensar na escrita do projeto. E aí uma das dicas que a gente coloca é a seguinte: o que a sua organização faz de melhor? Qual que é a sua expertise? Né? O que te reconhece enquanto organização? O que a comunidade onde você atua valoriza a sua organização? Pensem nisso para começar a escrita do projeto. Né? O que a sua organização faz de melhor? Qual que é a sua missão? Quais os seus valores? Quais os resultados que o seu público espera que sejam alcançados? E como que o seu projeto vai contribuir para alcançar esses resultados? Né? São perguntas que precisam ser feitas na hora de pensar o grosso do projeto, pensar na estrutura macro do projeto, e a partir daí fazer o detalhamento dessa escrita. Então, essa ideia inicial do projeto, ela foi muito em cima dessas respostas. O que você faz de melhor, qual é a sua missão, quais são os valores e o que você pretende atingir, e o que seu público gostaria que fosse realizado, né, para atingir esses objetivos. E aí, a partir daí, você começa a escrita, a elaboração propriamente dita do projeto. Esse projeto ele vai ter várias etapas, vai ter um instrumental ali com vários itens a serem preenchidos. Cada edital vai ter um formato diferente, cada edital pode ter alguma particularidade ali no seu instrumental, mas alguns itens a gente vai trazer aqui que certamente vai
vai ser comum em qualquer um desses editais, né? Um deles, primeiro, talvez, é a definição de um nome, né? Você vai fazer um projeto, você vai ter que dar um nome para ele. E aí, como é que eu faço? Né? Em geral, você costuma até deixar para fazer o nome por último, ou às vezes você já tem esse nome na sua cabeça desde o início, mas a gente vai trazer algumas dicas aqui que podem ser importantes. Quando você fala de um projeto, quando você fala de um projeto principalmente financiado, que tem patrocinadores, é necessário você pensar também na comunicação desse projeto. Você vai ter divulgação desse projeto, você vai ter logo, isso vai estar num site, vai ter panfletos, vai ter materiais que vão ser confeccionados nesse projeto. E se vai, os patrocinadores eles querem a sua marca também vinculada a esse projeto. Ele patrocinou, ele quer também estar ali, né, sendo reconhecido por ter patrocinado esse projeto. E aí quando você pensa um nome, se você coloca um nome grande, um nome complexo, na hora de se pensar uma peça de comunicação, isso pode prejudicar o seu projeto, isso pode prejudicar a sua logo, a sua marca. Então pense em nomes curtos, né, e que tenham a ver com a ideia do projeto. Isso já é uma dica inicial. Isso faz muita diferença na hora de pensar a comunicação do projeto. Nomes curtos tornam mais fáceis a elaboração das peças de comunicação. Pense em nomes fáceis também, né, de serem identificados pela instituição, que tenham uma pegada bacana. Parece simples definir um nome, mas às vezes pode ser complicado, né? Eu que elaboro projetos, eu sei que às vezes é uma coisa mais difícil, né? Você escreve um projeto, mas na hora de definir um nome, isso pode ser um problema. Então pense em nomes fáceis, nomes que sejam curtos. E uma outra dica importante, não dê nomes de projetos que a organização já apresentou no passado, né? Eu já vi, por exemplo, projeto fase 1, fase 2, fase 3, um nome tal 1, nome tal 2, nome tal 3. Isso pode causar muita confusão, inclusive com o ente que você vai parcerizar, né? Uma hora de prestação de contas, você vai estar com o projeto 1 ali na prestação de contas e já apresentando o projeto 2, isso pode se confundir. Então pensem em nomes que não sejam nomes que já foram apresentados anteriormente. Isso é uma dica importante também, que vai facilitar muito a vida da organização. Tá? E aí, né, dentro desse instrumental da escrita, da elaboração do projeto, costuma ter um outro campo também, que é a apresentação do histórico e da atuação da organização. É o momento que a organização vai ter para apresentar a sua ideia, apresentar a sua proposta, mas principalmente apresentar a sua cara. Quem somos nós? Onde que a gente atuou? Desde quando a gente existe? Por que nós somos capazes de executar esse projeto? Lembrando que quando uma comissão de seleção, uma pessoa faz uma análise do projeto, ela quer entender todo um contexto, né? E todos esses itens que a gente vai trazer aqui, eles estão conectados, tem que ter um nexo, desde o nome até a parte final do projeto, que é a parte financeira, ele precisa de ter um nexo, tudo tem que estar conectado para que esse projeto faça sentido. Né? E a apresentação do histórico da organização, ele tem a ver com isso. Você traz informações relevantes da sua organização que tem a ver com aquele projeto. Então, na hora de apresentar, traga informações de outros projetos semelhantes, de projetos que já foram executados com aquele público ou com aquele perfil que está sendo apresentado nesse projeto. Isso ajuda a trazer a ideia de que a organização ela tem competência, ela tem capacidade de executar esse projeto. E para quem está avaliando, isso é um ponto importante. Então, utilizem esse item de apresentação histórico da atuação das organizações para demonstrar quem vocês são e como vocês atuam. Né? Isso é importante nessa avaliação. Traga também um breve histórico da sua organização, conta um pouquinho da história, conta um pouquinho de como que ela foi criada, isso também de uma forma resumida. Né? Isso é um outro item importante a ser pensado e ser destacado aqui. Quem avalia projetos, ele avalia vários projetos, ele não vai avaliar só o seu projeto. Traga ideias objetivas, traga as informações objetivas em parágrafos curtos, mas que sejam objetivos e que tragam a ideia principal ali no que você está escrito.
não delongue, não traga textos complexos, porque quem vai estar lendo quer informação básica e essencial em poucos parágrafos. Isso é uma dica importante. Inclusive, tem alguns editais que eles delimitam o número de caracteres, né? Que é uma outra coisa a ser avaliada. Se o edital que você está concorrendo, ele delimita o número de caracteres, você vai ter que se esforçar para escrever toda a sua ideia dentro daquele limite estabelecido. Ok? Um outro ponto importante, e aí a gente dá uma atenção especial a isso, é o objeto do projeto, objetivo geral ou objeto, né? Dependendo do instrumental, vai estar como objeto, dependendo do instrumental, vai estar como objetivo específico. Eu já vi muita organização se perdendo dentro desse item, né? E ele é essencial para a elaboração do restante do projeto. Inclusive, na parcelização, esse objeto é o item principal que vai ser avaliado, o cumprimento ou não desse objeto. É o único item dentro de um projeto que não pode ser modificado. Na execução, você pode fazer termos aditivos, você pode modificar uma série de itens ali, dependendo do contexto, sobrou recurso, faltou tempo, é possível prolongar o projeto com os recursos que tem. Isso tudo é possível dentro de uma parcelização, mas o objeto ele não pode ser modificado. Daí a importância de escrever um projeto, elaborar um objeto que seja bem feito. Ele compromete a organização se ele não for bem pensado, se ele for complexo e se ele não for passível de verificação. A gente vai trazer aqui alguns exemplos, trazer um pouco mais de elementos para ajudar a organização a pensar nessa escrita desse objeto. Para começar, o objeto ele é sempre escrito com o verbo no infinitivo, né? E para você pensar na escrita de um projeto, vale a pena você pensar na seguinte pergunta: para que essa proposta está sendo realizada? Né? Você responder essa pergunta, ela já te ajuda a elaborar o seu objeto. Eu estou escrevendo esse projeto para quê? O que eu pretendo alcançar? Geralmente o objeto ele é escrito de forma curta, de 2 a 3 linhas, mas que ele traga ali na sua essência toda a informação que vai ser desenvolvida ao longo do projeto. A partir do objeto, o detalhamento da metodologia, o quadro de metas, isso tudo vai ser destrinchado. Mas a importância do objeto é que ele traga todas essas informações, ele traga um resumo para quem está lendo do que a organização quer. E aí, um outro fato importante é que o objeto ele tem que ser objetivo, como eu disse, ele tem que ser curto, 2 ou 3 linhas no máximo, que você traga a sua ideia ali. Ele tem que ser execuível, ou seja, o que você está propondo, ele tem que ser possível de ser executado, e ele é passível de verificação, né? Se você, ao fim do projeto, as pessoas elas têm que ser capazes de ler aquele objeto e falar se o projeto ele foi cumprido ou não. Então, esses são 3 elementos que são essenciais aí na hora de você pensar a escrita do objeto. E como eu já disse, ele não pode ser mudado. Então, isso é um item importante a ser pensado. Aí eu vou trazer um exemplo aqui de como que uma escrita pode fazer uma diferença na elaboração de um objeto. Né? Eu posso escrever um objeto cuja proposta é melhorar a educação na comunidade. Melhorar a educação na comunidade é muito vago. Ele não me traz elementos para pensar de que forma eu vou mensurar se essa educação teve melhor ou não. Né? Como que eu vou fazer a mensuração desse objeto, se ele foi cumprido ou não? Se eu substituo esse termo por uma proposta, por exemplo, aumentar em 20% a taxa de aprovação dos alunos do ensino fundamental, eu já trago um outro elemento. Eu estou falando de melhoria da qualidade da educação, mas eu estou trazendo elementos que podem ser comprovados. Por exemplo, eu estou falando de melhorar em 20%. Eu posso fazer um recorte no início do projeto e no fim do projeto comparar a melhoria ou não da taxa de aprovação daqueles alunos. Eu posso pegar os dados, por exemplo, do ano anterior e no final do projeto comparar com as taxas daquele ano. O projeto ele conseguiu alcançar o seu objetivo? Então, isso é um exemplo de como uma escrita ela modifica.
Se a organização trabalha dentro da primeira ideia, que é melhorar a educação da comunidade, ela não vai trazer elementos para comprovar a sua execuibilidade, né, a eficiência do seu projeto. Isso pode comprometer a prestação de contas, inclusive a aprovação do seu projeto. Então, é necessário que essa escrita ela seja bem pensada. Né? Um outro exemplo também muito comum que as pessoas costumam colocar, melhorar a autoestima do público atendido. Como é que você comprova, como é que você mensura a melhora de autoestima? Né? Então, isso tem que ser bem pensado e elaborado para que não haja problemas futuros, caso esse projeto seja aprovado. É bem possível, inclusive, que um objeto não sendo bem elaborado, ele nem passe, né, nem seja aprovado. Mas, caso seja, é importante verificar essa escrita. Um outro exemplo aqui, que eu acho que isso ajuda, trazer exemplos ajuda a organização a pensar essa elaboração de projetos. Vamos pensar um projeto de combate à insegurança alimentar. Se eu trago como objeto, eu vou colar aqui porque é um objeto grande, mas o exemplo é bem interessante. Se eu coloco como objeto reduzir a insegurança alimentar de 200 famílias na comunidade X por meio de distribuição de cesta básica mensal, implantação de uma horta comunitária, promovendo a autonomia alimentar e o consumo de alimentos saudáveis durante o período de 1 ano. Eu trago muita informação que é mensurável, que é possível de ser comprovada. Por exemplo, o que vai ser feito? Reduzir a insegurança alimentar. Essa é a proposta. Para quem? O público-alvo são as famílias da comunidade X. Onde que vai acontecer? Na comunidade X. A horta vai ser feita na comunidade X. Quantas pessoas, quantos são os envolvidos? 200 famílias e vão ser distribuídas 2.400 cestas. Quando? Dentro de um prazo de 1 ano. Então, esse é um exemplo de um objeto que é interessante, que é passível de verificação, que apresenta a proposta e que ele tem todos os requisitos para ser aprovado, porque é um objeto que traz ali os elementos essenciais para uma verificação. Então, esse aqui é um exemplo, né? Existem vários outros, mas é só para, às vezes, facilitar e ajudar, né, a você na hora de elaborar o seu projeto. Né? Esse item a gente trouxe um foco maior, um detalhamento maior desse item, para que isso facilite a organização na hora da sua elaboração de projetos e que não haja problemas futuros também. Um terceiro exemplo, só para a gente finalizar, né? E essas dicas também valem na hora de elaborar as metas. A gente vai falar daqui a pouco sobre escrita de metas. Essas dicas elas valem também para a elaboração de metas. Em vez de você colocar contratar psicólogo e assistente social dentro da sua proposta, você coloca promover atividades e atendimentos psicossociais de fortalecimento de vínculos, você consegue trazer uma bagagem muito maior, um guarda-chuva muito maior de possibilidade de execução. Se você coloca lá no seu objeto que você vai contratar psicólogo e assistente social, ou na sua meta, você só pode fazer isso. Você vai contratar o assistente social, o psicólogo, a sua meta acabou, o seu projeto acabou. Se você fala que vai ter atendimento psicossocial para promover fortalecimento de vínculos, você pode fazer uma série de atividades. Você pode fazer roda de conversa, você pode fazer atendimento, você pode fazer oficina. Todas essas ações elas vão direcionar para um atendimento psicossocial e para um fortalecimento de vínculos. Isso aqui é um exemplo também de como uma escrita ela pode engessar ou não um projeto. Então, fiquem atentos a isso. Na hora de escrever, né, de fazer essa leitura. O que eu estou escrevendo vai me possibilitar executar ou isso vai me engessar? Né? Esse é um exemplo bem interessante também que pode ser utilizado. E aí, ok, né? Você foi lá, definiu o seu objeto, o seu objetivo geral, que é a sua ideia principal, para que você vai fazer o seu projeto. A partir daí, você vai avançando na escrita, na elaboração desse projeto. E aí você vai detalhar um pouco mais a sua proposta, né?
às vezes vai estar escrito lá dentro do plano de trabalho ou da proposta, como descrição de proposta ou algum outro item semelhante, mas vai ser um momento que a organização vai ter para falar um pouco mais sobre as atividades que estão sendo pensadas, né? O que vocês estão pensando em desenvolver. Uma dica inicial é já começar o texto falando explicitamente o que vocês querem, né? Retoma a ideia lá do objeto e traz aqui para esse primeiro parágrafo. Para o leitor, para a pessoa que está avaliando, entender o que você quer. Inclusive para ver se vai ter nexo com o que você vai estar escrevendo a partir desse primeiro parágrafo e como se vai ter nexo com o que você está colocando, né, lá no início do objeto e que você vai colocar nas demais etapas dessa elaboração. Como eu já disse anteriormente, qualquer etapa, qualquer item dessa elaboração, desse projeto, desse instrumental, ele tem que ter conexão, né? Essas etapas, elas se comunicam, né? Os itens, eles têm que ter um nexo um com o outro, para que o avaliador ele consiga entender o projeto como um todo, ele consiga entender que existe uma conexão, que aquela proposta tem a ver com aquela meta, que aquela meta tem a ver com aquele financeiro, enfim. Né? E nesse item específico da descrição da proposta, é o momento que a organização tem para trazer as informações mais importantes sobre o que está sendo proposto. É o que eu quero, né? O que eu quero desenvolver. Né? Apresenta a sua ideia ali dentro dessa proposta, dentro desse item ali. Mais uma vez, seja objetivo, sempre seja objetivo, não delongue, não traga informações que não sejam necessárias, para que o avaliador ele consiga ter a ideia principal naqueles curtos parágrafos que você está apresentando. Não precisa de delongar, isso tende a prejudicar, né, a escrita do projeto. Um outro item importante também que costuma estar solicitado dentro desses editais, dentro desses instrumentais, é uma justificativa. Né? Por que você está apresentando? Quais as razões que você, a organização, está apresentando essa proposta? Né? E aí é o momento de você colocar por que seu projeto deve ser aprovado, por que ele deve ser executado, qual que é a importância desse projeto para o público que você está atendendo. É o momento de você vender a sua ideia e de criar cada vez mais o nexo com as outras etapas que você já escreveu. Então, a justificativa ela é importante, principalmente com o impacto que o seu projeto vai ter naquela realidade proposta. Né? Então, é um momento de pensar também com muito cuidado essa escrita, mas trazendo elementos que contribuam para que quem está avaliando o seu projeto entender que aquele projeto ele vai, sim, trazer um impacto, trazer uma modificação, trazer uma melhoria. A gente está falando de projetos sociais. Né? Todo projeto social ele quer gerar um impacto, ele quer gerar uma transformação. Nosso recorte aqui nessa aula de hoje é sobre a elaboração de projetos sociais, com esse fim. Então, fiquem muito atentos a isso. Né? Tragam essa ideia do que vocês conseguem, do que vocês querem transformar. E aí, tem um outro item também que costuma, às vezes, estar separado, às vezes está junto, dentro de justificativa, aí depende do instrumental, do edital, que é a descrição da realidade. Se estiver separado, você trabalha isso de forma separada, se estiver junto, não deixe de trazer elementos também desse item. Né? Qual que é a realidade do público, ou da comunidade, ou do que você está propondo. Né? É o momento de você descrever essa realidade, de trazer elementos que são importantes para contextualizar e ajudar na justificativa do que é importante o seu projeto, por que ele deve ser aprovado, por que ele deve ser financiado. Né? E aí tem algumas ideias que podem ser pensadas para colocar dentro desse campo, desse contexto. Né? Quais as características do local que você vai estar atendendo, dessa comunidade, qual que é as características do seu público-alvo, quais são as potencialidades, quais são os desafios, né? Como que essa realidade pode ser impactada com o seu projeto. E aí é importante uma dica, traga elementos que complementem essa informação, dados de IBGE, dados secundários que você consegue aí dentro do município, por exemplo, pesquisas, textos que falem sobre o que você pretende transformar. Esses elementos são importantes, trazem um pouco mais de seriedade à sua escrita, traz conteúdo e também traz elementos que podem colaborar, inclusive, como indicadores depois para você pensar
como que você pode transformar ou diminuir alguns indicadores que são apresentados nesses elementos. Hoje a gente tem vários caminhos para conseguir esses dados, o IBGE, por exemplo, traz muita informação, a gente tem uma pesquisa, um levantamento mais recente do IBGE, então tem dados mais novos. Se o seu município tem diagnóstico, se a gente estiver, por exemplo, falando de um projeto voltado para criança e adolescente, o seu conselho da criança e adolescente, ele fez um diagnóstico recente, ele publicou alguma informação, o município traz características de regiões com maior vulnerabilidade, tem índices de maior vulnerabilidade ali que podem ser apresentados para justificar, inclusive, a execução do projeto nesses lugares, nessas comunidades. Então, busque essas informações, traga isso para o seu projeto, que isso ajuda a contextualizar, ajuda a trazer elementos que podem ser importantes para falar, para quem avaliar, falar assim, esse projeto ele vale a pena, ele merece ser aprovado, ele merece ser financiado. Importante também pensar, né, dentro da proposta do projeto, de buscar trazer projetos para regiões de maior vulnerabilidade, fazer projetos para público de maior vulnerabilidade. Por exemplo, criança e adolescente, primeira infância, costuma ter poucos projetos voltados para essa área, né? Comunidades mais vulneráveis, enfim. Busca inovar também, trazendo projetos que são fora do comum, que possam atingir regiões que geralmente não têm acesso às políticas públicas, que são regiões mais vulneráveis. Isso também ajuda também a trazer novos elementos e trazer o seu projeto, tornar o seu projeto mais robusto. Tá? E aí, né, a gente caminha também, né, dentro dessa escrita, e a gente vai para uma etapa importante, que é a elaboração das metas do projeto. Você já falou um pouquinho sobre o seu objeto, você trouxe um pouquinho do contexto da sua organização, você trouxe elementos ali que justifiquem a escrita do projeto, e você traz ali elementos da realidade de onde você vai executar o seu projeto. Aí agora é a hora de detalhar a sua execução, né? O quadro de metas, cada edital vai ter um formato, vai ter um quadro diferente, mas em geral ele vai ter alguns elementos que a gente vai trazer aqui. E é importante a gente pensar na elaboração de uma meta, né, na escrita de uma meta que a organização consiga cumprir, né? Metas muito mirabolantes, metas complexas, um excesso de metas dentro do projeto pode prejudicar a organização, né? No final do projeto, ela pode não dar conta de cumprir todas as suas metas, ela pode ter a sua prestação de conta glosada, ela pode ter o seu projeto reprovado numa prestação de contas. Então, é importante que a organização também pense na hora de elaborar um projeto, de pensar metas, uma quantidade de metas que seja possível de executar com o recurso que tem, com o tempo que tem, para que a organização não se complique, não se prejudique aí nessa elaboração, né? Por isso é importante pensar muito bem o que vai ser colocado dentro das metas, o que está sendo proposto para executar esse projeto. E aí, geralmente, um quadro de metas ele tem alguns itens, que são as metas, as ações, que são as etapas para cumprimento daquela meta. Ela tem um prazo, um início e término, ele tem que estar dentro de um tempo, né? Para aquela meta ela tem que ser alcançada em determinado prazo, e para se fazer um monitoramento é necessário que tenha esse prazo. Ela tem indicadores, né? A gente vai trazer um pouco desse tema aqui, mas isso também vai ser falado no vídeo sobre marco regulatório, isso também vai ser falado no vídeo sobre monitoramento e avaliação, né? Mas a gente traz aqui alguns elementos também importantes para se pensar a construção de indicadores dentro do projeto. E, por fim, documentos de verificação, que são importantes para a comprovação de que aquela meta foi realizada ou não, né? Então, a gente traz aqui alguns elementos para exemplificar. Eu vou trazer também um exemplo de uma meta para que a gente faça toda a construção dessas etapas dentro dessa meta, que facilite a você a pensar. Eu trago um exemplo que seja interessante para que você pense aí a construção das suas metas. Vou usar o apoio aqui da minha colinha, mas pensando numa meta, por exemplo, que é promover 24 rodas de conversas com crianças e adolescentes. Dentro de um contexto de um projeto, eu tenho uma das metas
que não, essa não é a única, mas é uma das metas que é fazer rodas de conversa com os alunos, com o público que eu estou atendendo ali, que é criança e adolescente. Então, eu estou promovendo 24 rodas de conversa com crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. Eu já trago alguns elementos aqui que são importantes nessa meta. Eu começo com ela no infinitivo, toda meta ela tem que começar com o verbo no infinitivo, então é promover, né? E isso é importante, que eu trago essa informação e ela é possível de ser executada. 24 rodas de conversa, eu estou quantificando a quantidade de rodas que eu estou propondo, então é possível eu verificar se eu alcancei ou não 24 rodas de conversa, se eu consegui ou não executar 24 rodas de conversa. E com crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. Eu traço também um perfil, um recorte de idade do público que eu estou atendendo. Então, essa meta não vai ter criança de 0 a 6, essa meta não vai ter maior de 18, ela vai ter de 8 a 17 anos. Outra coisa, né, para eu fazer essa meta, para eu executar essa meta, para eu fazer essas 24 rodas de conversa, o que eu preciso? Aí eu faço eu destrincho essa meta em ações. Então, ela tem uma ação primeira, que é sensibilizar diretores e professores da escola. Esse é um exemplo de uma meta que está acontecendo dentro de uma escola. Então, se eu estou desenvolvendo uma ação, ou vou desenvolver uma ação, por exemplo, dentro de uma outra instituição, a primeira coisa que eu preciso é sensibilizar aquelas pessoas que esse projeto ele é importante, eu trago ali informações de que esse projeto existe, por que ele existe, e eu conto com a colaboração dos diretores e professores para que a gente consiga executar essa ação dentro da escola. Então, eu tenho já dentro dessa meta a previsão de que isso vai acontecer. É o primeiro passo para que essa ação ocorra. Eu fiz a sensibilização dos diretores, agora eu faço a sensibilização dos pais e dos alunos. Então, eu marco uma reunião com os pais de alunos, dentro da própria escola, com o apoio da escola, e aí a gente vai também falar do projeto, vai pedir autorização dos pais para que os filhos participem, e a gente, tendo essa autorização, a gente vai para o convite para as crianças e adolescentes para que eles participem também das rodas de conversa, né, que seria uma próxima ação. Eu realizo os encontros, né, finalizados os encontros, eu faço o relatório, eu compilo essas informações, que eu preciso de apresentar uma entrega, né, e eu compartilho esse resultado. Eu posso fazer um relatório muito bacana e apresentar no site da minha instituição, ou nas redes sociais, ou mesmo fazer isso como uma entrega do próprio projeto para prestação de conta, né. E aí, seguindo a lógica do quadro de metas, eu tenho prazos, né. Então, por exemplo, a primeira ação é sensibilizar os diretores, então eu faço isso dentro do período de um mês. Eu faço o convite no mês subsequente para as crianças e adolescentes. Eu faço os encontros num período maior, que é do mês 4 ao mês 9, por exemplo, porque eu preciso de um prazo maior para executar todas essas 24 rodas de conversa. Eu faço a compilação dos dados e o compartilhamento dos dados na parte final dessa meta. Então, são etapas, são prazos que precisam ser cumpridos, e aqui eu apresento para quem, para o órgão parceiro, para o gestor de parceria, para quem está avaliando o projeto, que essa meta está inscrita ali dentro de um tempo, ela tem um prazo para ser executado, e é possível mensurar cada etapa dessa. Né? Se eu não deixo isso claro, isso pode complicar para a organização na hora de executar o seu projeto, porque ela vai se perder aí nos prazos, no tempo, na quantidade, nas fontes de verificação. Então é importante na hora de elaborar também o seu quadro de metas, isso está bem claro. Né? Os indicadores, o que eu trago de indicador? O que confirma a execução dessa ação? Meu indicador pode ser, por exemplo, as 24 rodas de conversas realizadas. Significa que eu cumpri essa meta realizando todas as 24 rodas previstas. E que fonte de documento de verificação que eu posso ter? Eu posso ter registro fotográfico, eu posso ter registro de presença, eu posso ter relatório com os dados compilados, eu posso ter um relatório publicado, eu posso ter autorização dos pais para realizar essas ações. Então, nessa parte, eu posso elencar uma série de fontes de verificação para poder trazer mais segurança, mais transparência
para os resultados que eu estou buscando. Então é importante, na hora de elaborar a sua meta, o seu quadro de metas, pensar também nos documentos de verificação e nas fontes de comprovação. Isso vai ser falado também dentro dos vídeos do marco regulatório e do monitoramento. Né? E aí, né, só para finalizar, a importância dessa meta, né, da escrita, de pensar uma meta, quais são algumas características que a gente traz, né, que a gente recomenda que essa meta tenha? Ela tem que ser específica, né, ela tem que demonstrar o resultado que você quer, ela tem que ser mensurável, e aí você consegue ali, com os dados que você tem, mensurar se ela foi executada ou não, se ela está sendo executada ou não. Ela tem que ser alcançável, não adianta pensar uma meta mirabolante, você pode escrever um projeto lindo, com metas ousadas, e não conseguir executar. Então, ela tem que ser uma meta que seja possível de ser realizada e alcançada. Ela tem que ter relevância também, não é uma meta que não faça sentido, que não esteja dentro do contexto do projeto. E ela também é uma meta que está inscrita dentro de um tempo. Ela tem prazo para iniciar e prazo para terminar. E isso é possível de ser avaliado dentro do que está sendo escrito, do que está sendo proposto. Né? E aí, um outro exemplo de meta assim, que contenha todas essas características, realizar 4 rodas de conversas com 20 famílias, com duração de 2 horas cada. Aqui eu trago, então, uma série de elementos que podem ser colocados como indicadores. Eu tenho o número de rodas de conversa, que são 4, eu tenho o número de familiares participantes, que são 20, e eu tenho uma carga horária realizada, que são 8 horas. Então, eu consigo comprovar todas essas ações e eu consigo tornar essa meta uma meta que seja passível de verificação. Esse é um exemplo de uma meta que é correta, que é possível de ser monitorada, que é possível de ser executada, e é esse tipo de formato de escrita, de elaboração de meta que tem que ter um plano, né, no projeto. E aí fica essa dica para que vocês, na hora de pensar a escrita de projeto, pensem em metas que tenham essas características que eu acabei de apresentar. Ok? Os documentos de verificação, né, que é um outro item importante, inclusive para prestação de conta, são documentos que comprovam que a meta foi executada, como eu já disse. E aí, né, você pode pensar uma série de documentos, mas tem que ficar bem claro que esses documentos eles precisam de ser apresentados. Você vai comprovar no seu relatório final, na sua prestação de conta, no seu relatório intermediário, você vai apresentar todos esses itens. Então, você colocou lista de presença, a lista de presença vai ter que ter a ter que ter o nome das pessoas, preferencialmente, inclusive, o CPF. Nessa lista de presença, o ideal é que tenha ali uma informação sobre a lei de proteção de dados, né, para garantir a segurança das pessoas que estão ali assinando, colocando seus dados pessoais, e essas listas elas vão servir apenas para comprovação ali no final da sua execução. O registro fotográfico, pense no registro fotográfico qualificado. Hoje é possível você tirar fotos, hoje existem aplicativos que você tira fotos, e as fotos elas têm ali a data, elas têm a localização, tem aplicativos, inclusive, que você consegue colocar o endereço certinho de onde você tirou a foto. Então, é importante para quem está avaliando saber que aquela foto realmente foi tirada naquele dia, naquele local, né? Então, isso, alguns celulares já trazem isso, outros você consegue trazer o aplicativo, mas traga essa foto qualificada para sua fonte de comprovação, né? Traga elementos que sejam mais transparentes, que a pessoa que vai fazer a análise da sua prestação de conta, a análise do seu projeto, consigam perceber que houve seriedade, houve transparência ali naquela ação, né? Os relatórios também com elementos, com fotos, com depoimentos, trazer avaliação dos participantes, isso também é um ponto importante a ser pensado, né, durante a execução. Tudo isso contribui como documento de verificação, e isso deve ser proposto ainda na fase de elaboração de projetos. Por isso que a gente está trazendo isso aqui, para que isso seja previsto antes do projeto ser executado. Ok? E aí, a metodologia, né, já que eu trouxe a meta, agora eu tenho que trazer como que essa meta vai ser executada. E aí, quando você escreve metodologia, quando você fala sobre metodologia dentro de um projeto, dentro da elaboração de um projeto,
é interessante que você descreva a metodologia de cada uma das metas. Então, se você tem uma meta de um quadro de metas que vai de 1 a 5, traga a primeira meta, apresente a metodologia daquela primeira meta, depois você vai para a segunda meta, traga a metodologia da segunda meta e assim por diante. Né? Não traga uma metodologia de uma forma generalizada, isso pode prejudicar na análise do seu projeto, pode prejudicar no entendimento daquele projeto, e na hora de escrever a metodologia, tente trazer informações que são claras, mas que sejam possíveis de quem está lendo entender o que você está propondo, né? Você vai fazer um detalhamento de cada uma dessas metas, né, um resumo dessas metas, mas traga isso de forma clara. Pense que quem está analisando o seu projeto, não necessariamente ele tem a mesma ideia que você, não tem a clareza do projeto como você tem, né? Então traga essas informações de uma forma didática, mas que as pessoas consigam ler e entender o que você está propondo dentro daquela meta. Uma dica interessante é você colocar o seu projeto, pedir para que alguma outra pessoa faça a leitura do seu projeto e pedir para que essa pessoa te fale o que é que ela entendeu com aquilo que você escreveu. Né? Se a pessoa entendeu e trouxe o relato daquilo que você quer, a sua escrita está ok. Se a pessoa não entendeu ou teve dificuldades, talvez seja necessário um ajuste, porque quem está lendo, quem está fazendo avaliação, também são pessoas que talvez não vão entender. Né? Então é interessante pensar na elaboração dessa metodologia, no detalhamento dessas metas, de forma que você consiga trazer elementos para que as pessoas entendam como você quer executar aquela ação, aquela meta que você previu ali e de que forma que você vai fazer. Né? Também um outro elemento importante, que também vai ser previsto dentro do projeto, são os recursos humanos. Né? Aí a gente entra um pouco, né, a gente sai um pouco da questão da metodologia, mas traz os elementos ali do que precisa compor um projeto. Quais são os recursos humanos que você vai ter no projeto? Quantas pessoas você vai contratar? Quais são os cargos? Você não vai ter ainda o nome das pessoas, mas você já tem, por exemplo, uma previsão do cargo. Você vai contratar um coordenador, um supervisor, você vai ter um analista, você vai ter um oficineiro, você vai ter um professor, né? Traga essas informações, né? E aí também traga a forma que vai ser contratada, SLT, RPA, vai ser um MEI, como que você vai ter o contrato? Isso já traz elementos que te facilitam também na hora de prestar contas, né? Isso vai compor ali elementos que quem analisar vai entender de que forma que você vai executar, com quais pessoas você vai executar o seu projeto. Né? Geralmente, isso varia de edital para edital, de instrumento para instrumento, mas isso certamente vai ser solicitado em algum momento, seja numa planilha diferenciada, seja no corpo do próprio projeto, da elaboração da proposta. Então, já tenham essa definição aí na hora de elaborar o seu projeto também. Né? E, além do recurso humano, você também vai ter que fazer um detalhamento financeiro do que você pretende executar, de que forma que você vai executar o seu projeto. Né? Você vai ter que apresentar para as pessoas que o recurso que você tem, ele é suficiente para que esse projeto aconteça. E ali você vai fazer o detalhamento. Né? Você vai trazer o orçamento de todas as etapas, e ali tudo que está dentro do projeto tem que ser previsto. Lembrando que depois você não pode solicitar um novo recurso. Você tem que ter clareza com o que você está colocando ali, vai ser o recurso que você vai ter, o orçamento que você vai ter para executar o projeto. Você pode até fazer um remanejamento depois das rubricas, mudar um recurso que sobrou, às vezes você fez uma previsão, mas você conseguiu mais barato, você consegue fazer uma modificação de uma rubrica para outra, mas os valores, o valor global do projeto, ele não vai ser modificado. Então, pensem nisso na hora de elaborar essa proposta, de que com o recurso que você tem, você consegue executar aquilo que você está propondo. Porque de repente você está trazendo ali uma ideia muito bacana, mas na hora da execução você vai ver que você fez uma proposta que você não vai ter perna, não vai ter recurso suficiente para executar. Por isso também que nesse momento você apresenta a orçamentação. Isso varia de projeto para projeto, de edital para edital. Tem editais que você apresenta uma referência de preço.
e na hora de parcerizar você traz os 3 orçamentos. Tem outros editais que você já apresenta de cara os 3 orçamentos. Então, isso vai depender muito do que está sendo previsto no edital. Por isso, mais uma vez, a importância de ler o edital, de ter certeza de tudo que precisa ser apresentado, né? E de que forma que isso vai ser apresentado. Isso pode ser apresentado dentro de um quadro que está lá dentro do seu plano de trabalho, da sua proposta, ou isso pode estar sendo apresentado como uma planilha anexa, ou pode ser que a organização tenha a liberdade de apresentar isso da melhor forma. Mas o importante é que esses valores sejam fechados e que isso seja possível de ser comprovado ali com a orçamentação que você está apresentando. Um detalhe importante aqui, né, fazendo um recorte dos exemplos que eu dei lá no início de edital de universalidade e edital de chancela. O edital de chancela ou de captação, a organização ela não tem o recurso ainda, ela faz uma previsão e vai buscar esse recurso com patrocinadores, com parceiros, ela vai atrás da doação desses recursos para que esse projeto seja executado. Para executar esse tipo de projeto, é importante que a organização ela tenha muito pé no chão com relação ao potencial de captação que ela tem. Se você faz um projeto, e a gente está falando de plano de aplicação, cabe bem dentro desse contexto. Se você escreve um projeto e coloca metas muito ousadas, né, você faz uma proposta de captação, você tem um interesse de captação de um recurso muito maior do que você consegue captar, e você não consegue captar esse recurso total que você tinha previsto, no final das contas você vai ter que ficar sem executar esse projeto ou reduzir a sua capacidade de execução àquilo que você conseguiu captar. Né? Então, é interessante que na hora de elaboração de projetos de captação, a organização ela tenha uma clareza, uma percepção do potencial que ela tem de captação. Né? Isso é importante na hora de fazer essa previsão de recursos, e aí fica essa dica importante também. No edital de universalidade é diferente, porque você já sabe o valor que vai ser destinado para você, esse recurso já está previsto lá no fundo. Se é 500 mil, por exemplo, você vai ter que fazer um projeto que ele custe até 500 mil reais. Você não pode ultrapassar, porque o valor é aquele fechado, então você consegue fazer uma orçamentação, você consegue prever atividades dentro daquela realidade orçamentária. Então fica essa dica também na hora de pensar o plano de aplicação. Né? E trazer as informações, os orçamentos, com a melhor transparência possível e respeitando os critérios previstos dentro do edital. Né? Qualquer proposta orçamentária feita fora do que está previsto ali, proposto no orçamento, pode ser um motivo de desclassificação, pode ser um motivo da organização não ter o seu projeto aprovado. Então, muito atento também a essa questão da parte financeira do projeto. E já caminhando aqui para o fim, né, a gente traz algumas dicas que são importantes para que você, na hora de elaborar o seu projeto, você consiga trazer uma proposta que seja robusta, que seja interessante, que seja possível de ser avaliada, de ser aprovada. Né? Uma primeira dica: o edital, geralmente, ele traz formulários próprios, anexos desse formulário que precisam ser preenchidos. Eu já vi casos de organização que, por conta própria, resolve ali inserir uma linha, um item que não estava previsto. Deixa eu trazer uma informação que não foi pedida aqui, vou acrescentar uma linha. Vou acrescentar uma outra informação aqui que não pediu. Isso é passível de ser desclassificado. Então, se o instrumental é daquele jeito, é porque a entidade que está propondo o edital, seja o conselho, seja uma empresa, enfim, ela quer que seja escrito daquele jeito. A não ser que esteja claro ali no edital que esse instrumental ele é passível de adaptação. Se isso não estiver claro, o instrumental ele tem que ser preenchido do jeito do qual ele está ali. Né? O máximo que costuma acontecer é o quadro de metas, por exemplo, porque às vezes você tem um número maior de metas, o projeto ele não define o número de metas, então você pode ali acrescentar linhas dentro daquele quadro. A única edição que é possível fazer nesses instrumentais costuma ser essa. Então, respeitar os instrumentais e preenchê-los na sua totalidade. Colocar ali não se aplica, ou
qualquer outra situação não disponível, por exemplo, isso pode ser passível de desclassificação. Tudo que está sendo solicitado ali deve ser preenchido. Outra dica que a gente já falou, e eu vou reforçar mais uma vez, lê o edital com bastante atenção. Antes de partir para a escrita, estuda o edital, faça ali, destaca ali alguns pontos que são interessantes, compartilha, estuda esse edital com outra pessoa da organização, faça essa escrita em conjunto, pensem nessa escrita, né, colaborativa, mas atentem ao edital, para que não ocorra nenhum erro, para que não ocorra nenhuma falha, para que nenhum item ali passe despercebido e a organização seja desclassificada. Organize também seu tempo, né? Esses editais eles costumam ter prazo final de entrega. E aí evite deixar a entrega para o último dia, para a última hora. Isso pode ter algum problema, você pode ter algum intercurso aí no meio do caminho, isso acabar te prejudicando, né, na entrega desse projeto. Existem entregas que são feitas via formulário, existem entregas que são feitas via internet e existem entregas que são feitas pessoalmente. Existem possibilidades de entrega via correio, isso depende do edital, né? Mas todos eles têm um ponto comum, eles têm prazo, eles têm uma data final, um horário final ali para ser respeitado. Então, atentem a isso para que não deixe perder a possibilidade de entrega por causa de prazo, por exemplo, ou por não ter respeitado um horário. No ano passado foi 8 horas, mas esse ano o Conselho resolveu finalizar às 5. Né? Também não deixe de ler ali, por mais que você esteja acostumado a fazer essas entregas, verifique se não tem nenhuma novidade naquele ano. Junte toda a documentação prevista, faça um checklist, confira ali item por item, para que nenhum documento fique faltando. Confira mais uma vez, a gente falou isso, se as certidões, se todos os documentos estão com validade ok, né? Às vezes o seu estatuto venceu e você esqueceu, às vezes você está até com um estatuto novo, mas anexou sem querer um estatuto vencido. Então faça a verificação de item por item ali, para que não ocorra nenhuma possibilidade de desclassificação por falta de documento, por não ter habilitação jurídica. Como eu falei no início, existe a habilitação jurídica e a habilitação técnica. Não adianta um projeto muito bem elaborado se não tiver uma documentação ok. Tá? Então, isso é um ponto importante. Na hora de escrever o projeto, finalizou, faz uma outra leitura, verifica o português, peça uma outra pessoa para fazer a leitura, para comprovar se aquilo ali que você propôs está inteligível, se as pessoas vão entender o que você está colocando ali, né? Traga essa possibilidade de outras pessoas lerem também, para que faça essa revisão final e o projeto esteja ok. E aí, uma dica final é como que você pode diferenciar, né, na entrega de um projeto. Busca um pouco mais a fundo, conhecer qual que é a realidade da sua instituição, a realidade do seu público, a realidade da sua comunidade, né, onde o projeto vai ser atuado. Traga informações que possam trazer elementos novos ali, que possam trazer elementos que te facilitem na hora de pensar esse projeto para aquela região, para aquele público. Pense na sustentabilidade do seu projeto, né? E isso muitas vezes é cobrado até nos relatórios. Como que esse projeto ele pode ter continuidade ao fim da execução? Ele tem prazo para acabar, mas é possível que ele continue? É possível que ele continue com outras parcerias, né? Traga essas informações também. Pense na possibilidade também de atuar em rede. Isso é um ponto importante que muitas vezes é valorizado. Eu vou, por exemplo, fazer um trabalho que é fortalecimento de vínculos, eu vou atuar isso junto ao CRAS, ao CREAS, ou qualquer outro equipamento no município, vou convidar outros parceiros para estarem contribuindo nesse projeto. Apresente isso dentro da escrita do projeto, né? Demonstra que você, que a sua organização, ela está atuando em rede, que isso ali é importante, isso é muito valorizado também. Traga projetos inovadores, né? Tenta sair do óbvio, do tradicional. Você pode fazer com muito pouco recurso ideias inovadoras, diferentes,
né? Isso pode ser valorizado, isso pode ser um diferencial entre o seu projeto ser aprovado e de uma outra instituição não. Lembrando que em projetos de universalidade você está concorrendo com outros projetos, então você tem que ter um diferencial, você tem que ter um projeto que seja arrojado, que seja inovador, que traga diferença, que seja para um público que geralmente não é atendido, não é contemplado. Isso tudo pode ser avaliado, isso pode ser um diferencial na hora do seu projeto ser escolhido ou não, né? E eu acho que a gente finaliza por aqui com essas ideias, com essas dicas, tentando trazer de uma forma mais geral, mas trazendo com exemplos possíveis e passíveis, né, de vocês tentarem aplicar na sua prática, tentar aplicar na sua escrita do projeto, né? A ideia desse vídeo é contribuir mesmo para que as organizações consigam escrever projetos mais robustos, projetos mais profissionais, mais técnicos, e que isso seja possível de ser avaliado, e que isso possa ser um diferencial ali na hora da contemplação da sua organização num projeto aprovado, num recurso de um fundo, por exemplo, ou de uma empresa, de um outro edital, enfim, né? Isso é importante para a sustentabilidade das organizações. A gente sabe que as organizações da sociedade civil muitas vezes dependem desses projetos, desses recursos para a sua sustentabilidade, para a sua sobrevivência, e só faz sentido se eu consigo escrever projetos melhores, se eu consigo buscar melhores recursos. As organizações que conseguem fazer isso, elas estão à frente, e aí a gente tenta trazer isso aqui para contribuir com vocês, para que vocês consigam sucesso aí nesse desafio de escrita de projetos. Eu agradeço, né, a participação de vocês, estarem até aqui no fim desse vídeo, e convido vocês a participarem, a estarem visitando os canais de publicação do SEMAIS e assistir os outros vídeos dessa série. Muito obrigado.